Como você lida com a pressão, Danilo? Essa pressão, sabe, do resultado, principalmente agora como empreendedor, na carreira como gestor, como lidar com a pressão? Eu digo, até contando assim, pessoalmente, para mim, em algumas épocas já foi muito difícil, sabe? Eu não conseguia dormir, eu Uhum. sempre entendi que estudar era o caminho, passava às vezes madrugadas lendo, vendo vídeos, mas acaba que o momento também não fica saudável, né, Danilo? Como lidar com essa pressão? Vou ser bem sincero para você, eu nunca fui essa pessoa que estuda de madrugada, lê de madrugada, eu odeio ler, não vou ser hipócrita, eu odeio ler, tem um monte de livro que eu comecei a ler e não terminei, tem um monte de livro fechado, eu leio resumos, escuto algumas coisas, mas os necessários eu li. Sobre lidar com a pressão, tive acho que 4 ou 5 burnouts. Ah, eu tenho um diagnóstico psiquiátrico, tomo remédio para dormir, tomo remédio para acordar, tomo remédio para concentrar. Então, acho que eu não sou o melhor exemplo para falar sobre pressão, porque eu tomo remédio para tudo. Então, eu consigo lidar tranquilamente com isso. Não me afeta em nada, porque. E vou falar um pouco para ver se as pessoas busquem entender e pesquisar sobre. Não vou explicar sobre o que é, mas se tiverem curiosidade, procurem. Tem no Google bastante coisa. Eu tenho transtorno borderline, então é bem complicado. No começo foi muito mais difícil. Hoje eu tenho acompanhamento psiquiátrico, tomo bastante medicamento, treino, tenho uma alimentação muito mais saudável do que nunca tive, né? Então estou muito mais focado, tenho muito mais coisas que tenho a melhorar, mas já melhorei muitas outras, então as coisas fluem muito melhor. Mas acredito que para lidar com pressão, até fiz um post hoje no LinkedIn falando sobre como bater a meta no mês de 19 dias. Teve uma parte que eu não coloquei, mas ela fala assim: tome muito cuidado com o estresse baseado em metas. As metas constantes e o estresse constante pode te gerar uma ansiedade e pode te trazer um diagnóstico de burnout. O burnout é o esgotamento físico e mental. E se você chegar a um burnout, isso vai ser muito complicado para a tua saúde física e mental. Tem pessoas que nunca voltam ao normal e tem outras que voltam ao normal, mas ficam talvez com alguma sequelinha e é muito difícil. Então, o que eu posso dizer? Alguns trabalhos, igual trabalhar em agência de publicidade é complicado, já trabalhei. Trabalhar com marketing, com vendas, trabalhar com desenvolvimento, trabalhar com coisas que você precise sempre entregar e tem metas muito agressivas, ou que você precise muito daquela grana, daquela meta, também pode ser complicado. Mas pensa que todo dia é um dia, você precisa estar bem amanhã, independente. Então, eu tenho falado muito isso para os meus amigos. Se você tiver uma noite boa de sono, você vai conseguir render bem. Então, se vai sair, vai zoar, pô, faz isso no sábado, na sexta, no sábado. Preserva o domingo, porque daí a tua semana vai ser melhor. Né? E falo isso com consciência, porque eu já fui uma pessoa que bagunçou bastante. Então, eu sei como é não conseguir dar o máximo. E olha que eu sou workaholic, então o meu máximo sempre foi no mínimo 100%. Então, o meu 100% já era muito. Quando eu performava muito menos do que isso, eu passava muito mal. Então, para você conseguir ter uma performance, você precisa se alimentar bem e estar mentalmente descansado. E quando você tem muita pressão, você precisa ter pequenas pausas durante o dia, talvez fazer pequenas caminhadas, tirar ali nessas pausas, tomar uma água. Não vou recomendar café, porque todo mundo toma café achando que vai melhorar a performance, mas não melhora em nada, entende? É verdade. Então, o segredo é tomar uma água, comer uma fruta, caminha um pouquinho, senta, toma um ar, toma um sol e volta. Esse é o segredo que eu daria, se for possível. Mas a gente sabe que também não é possível fazer isso, tem gestor que não deixa, então
Tenta só parar um pouquinho, segura uns 30 segundos, respira, come um chocolate e manda bala. Olha, é legal assim o seu relato, mesmo de colocar assim até de que não necessariamente você sabe como exatamente lidar, eu acho ainda assim muito legal, sabe? Porque tem mais gente até do que a gente imagina, digamos, passando por esses momentos agora, né, Danilo? Acho que ainda se fala pouco ou talvez se trata até como uma besteira, digamos assim, né? Em muitos lugares. E tem acontecido muito, lidar com a pressão realmente não é fácil, dependente até da posição. Mas como o Danilo falou, pesquisa aí no Google, o pessoal procura ajuda, pesquisa, dá uma parada alguns minutos, não toma café que não ajuda, né? É um negócio assim, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema, não adianta. Todos têm problema. Então, assim, tá se sentindo mal, tá se sentindo para baixo, procura um amigo. Se o amigo também não vai te ajudar, procura um médico. Sabe? Não tem problema nenhum. Se tá muito triste durante muito tempo, procura um médico. Não tem problema passar num psicólogo, passar num psiquiatra, fazer uma terapia. Não tem problema, gente. É super normal. Ainda mais nessa loucura que a gente vive, home office. Eu falo por mim, tem dias eu passo 14 horas dentro de um escritório, dentro de casa. Sai daqui, é daqui pro banheiro, do banheiro para a cozinha. Tem dia que eu almoço aqui também. Isso não é saudável. Eu sei que não é saudável. Mas uma hora vai me fazer mal, uma hora vai me cobrar. E se não estiver bem, vai cobrar muito. Então, não está bem, procura um médico. Não está bem, dá a saída. Sabe? É importante. Cuidar da saúde mental, eu aprendi depois de muito tempo que é importante. E a gente tem que cuidar, isso tem que ser falado, isso tem que ser respeitado. Entendeu? Não tem problema nenhum não estar bem. Não tem problema. Trabalhei num ambiente que as pessoas tinham crises de ansiedade quase toda semana, no ambiente de trabalho. Isso não é saudável. Entende? Então, é preciso cuidar, é preciso ter atenção e é preciso levantar uma bandeira sobre isso e ter um alerta para que as coisas não sejam dessa forma e que sejam faladas mais abertamente.